Salve torcida vascaína! Sejam bem-vindos ao canal Cruz Maltino Informa. Aqui você encontra as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e fique informado diariamente sobre tudo do nosso Vascão. Vamos para mais uma resenha de vascaíno para vascaíno. Tem algo muito errado. Léo Jardim expõe esquema de arbitragem contra o Vasco e torcida entra em êxtase. A entrevista que parou o Brasil. O goleiro Léo Jardim, ainda com a camisa suada e a expressão de quem segurava muito mais do que 3 gols, não se conteve ao ser questionado na zona mista após a dura derrota do Vasco para o Corinthians por 3-0, pela segunda rodada do Brasileirão 2025. As câmeras estavam ligadas, os repórteres atentos, e então, a bomba foi jogada. A gente tá lutando contra algo muito maior dentro de campo. Tem um esquema claro contra o Vasco, e a arbitragem hoje foi a prova disso. A fala caiu como uma granada no noticiário esportivo e nas redes sociais. Em questão de minutos, o nome do goleiro liderava os trending topics no X, antigo Twitter, enquanto torcedores, comentaristas e até ex-jogadores buscavam entender o que exatamente havia acontecido naquela tarde na Neoquímica Arena. O jogo, em si, já havia deixado os vascaínos irritados. A equipe comandada por Fábio Carille teve 2 pênaltis contestados contra si, um cartão vermelho polêmico e pelo menos 2 lances de VAR ignorados pelo árbitro Anderson Daronco. Léo Jardim, que fez importantes defesas apesar da goleada, parecia carregar a frustração de todo um elenco. É sempre a mesma coisa quando jogamos fora. A arbitragem pesa. Quando é contra o Vasco, o critério muda, disse Léo, com a voz embargada. A gente vem se dedicando, treinando duro, e somos penalizados por fatores que não controlamos. Isso cansa. O desabafo emocionado foi recebido com apoio incondicional da torcida. Milhares de vascaínos tomaram as redes com a hashtag #EstamosComLéo, acusando a CBF e pedindo providências contra o que chamaram de sabotagem institucionalizada. Muitos recordaram outros episódios polêmicos recentes contra o clube e começaram a montar uma linha do tempo da injustiça. Nos bastidores, a diretoria do Vasco preferiu não comentar oficialmente no calor do momento, mas fontes próximas ao presidente Pedrinho garantiram que o clube irá sim levar a denúncia de Léo Jardim à CBF, exigindo transparência nos critérios adotados pela arbitragem. Fábio Carille, em sua coletiva pós-jogo, tentou manter o tom diplomático, mas deixou claro que concorda com seu camisa 1. Léo falou com o coração, e com razão. Nós estamos vendo situações recorrentes. Fica difícil competir assim, disse o técnico, evitando citar diretamente o nome de Daronco. Anderson Daronco, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Segundo a súmula da partida, os lances foram interpretados dentro da normalidade da regra, o que revoltou ainda mais os torcedores, especialmente após imagens circularem nas redes mostrando supostos erros graves de condução no VAR. O clima nos vestiários era de revolta. Alguns jogadores evitaram entrevistas, mas fontes disseram que o grupo estava indignado com o que consideraram uma arbitragem tendenciosa e desleal. Léo Jardim, geralmente contido e profissional, foi quem deu voz ao que todos estavam pensando. Ex-jogadores, como Juninho Pernambucano e Edmundo, também saíram em defesa do arqueiro vascaíno. A coragem do Léo é rara no futebol de hoje. Ele falou o que muitos pensam e ninguém tem peito de dizer, escreveu Edmundo em sua conta oficial. O episódio reacende o debate sobre a transparência da arbitragem brasileira. Em um campeonato equilibrado e com margens mínimas, erros sistemáticos podem custar uma temporada inteira, e, no caso do Vasco, as consequências podem ser ainda mais graves. A pressão agora está nas mãos da CBF, que será cobrada a rever a atuação de Daronco e a apurar as denúncias de favorecimento. Enquanto isso, o Vasco se prepara para a próxima rodada com uma missão dupla: vencer o adversário e seguir lutando contra aquilo que parece estar fora das 4 linhas. A torcida, por sua vez, promete não deixar o tema esfriar. Mobilizações digitais, protestos e até pedidos de audiência pública na Câmara dos Deputados já estão sendo articulados por torcedores organizados. Se havia alguma dúvida de que o Brasileirão 2025 seria eletrizante, a entrevista de Léo Jardim tratou de colocar lenha na fogueira.
O goleiro virou porta-voz da revolta cruzmaltina, e agora, o futebol brasileiro aguarda os próximos capítulos dessa novela que promete abalar estruturas. Antes de seguirmos com o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para se manter informado todos os dias com as últimas notícias do nosso Vasco. Assim que a entrevista de Léo Jardim foi ao ar, o coração da torcida vascaína pulsou mais forte. Em um misto de indignação, orgulho e alívio por finalmente ver alguém de dentro do clube externar o que tantos já sentiam, os torcedores tomaram as redes sociais em defesa do goleiro e em protesto contra a arbitragem brasileira. A hashtag Estamos com Léo rapidamente ultrapassou a marca de 1 milhão de menções no X, antigo Twitter, figurando entre os assuntos mais comentados do mundo. Com frases como "Você é gigante, Jardim", e "Não estamos loucos, só estamos cansados", os vascaínos fizeram barulho e exigiram respeito ao clube. Grupos organizados do Vasco se mobilizaram em massa. Algumas torcidas prometeram faixas em São Januário no próximo jogo com mensagens diretas à CBF e à comissão de arbitragem. O clima agora é de resistência, e o grito é uníssono: o Vasco não será mais calado. Em páginas dedicadas ao clube, a repercussão foi igualmente intensa. Administradores relataram recordes de engajamento e curtidas em postagens relacionadas à fala de Léo Jardim. "Foi como se ele abrisse a ferida que todos tentam esconder", escreveu um influenciador vascaíno. O sentimento de revolta, porém, veio acompanhado de uma rara demonstração de unidade. Torcedores de diferentes correntes e pensamentos se juntaram em apoio ao goleiro, e o episódio passou a ser tratado como um divisor de águas na relação da torcida com o clube. Curiosamente, até torcedores rivais manifestaram respeito à atitude do camisa 1 do Vasco. Alguns flamenguistas, tricolores e botafoguenses reconheceram a coragem da fala e destacaram que a arbitragem no Brasil precisa ser revista com urgência. Em vídeos emocionantes que viralizaram, crianças com a camisa do Vasco repetiam frases ditas por Léo Jardim, reforçando o impacto da sua fala entre diferentes gerações. Um dos vídeos mais populares mostra um torcedor idoso dizendo: "Esse menino falou por todos nós. Faz 20 anos que esperamos isso." Enquanto a diretoria do Vasco estuda formalizar uma representação contra a arbitragem da partida, torcedores criaram petições online pedindo afastamento de Anderson Daronco e investigação sobre os critérios usados no VAR. Em menos de 24 horas, uma dessas petições ultrapassou 100 mil assinaturas. Programas esportivos dedicaram boa parte de sua grade à repercussão do caso. Painéis de debate colocaram a postura de Jardim como um ato de coragem, e muitos jornalistas se mostraram sensibilizados com o desgaste emocional do atleta após a partida. A emoção tomou conta até dos bastidores. Segundo fontes ligadas ao clube, jogadores do elenco enviaram mensagens de agradecimento e apoio a Léo, parabenizando-o pela coragem de se posicionar. Um dos atletas teria dito: "Você foi a voz de um vestiário inteiro." Em grupos de WhatsApp da torcida, começaram a circular convocações para um protesto pacífico na entrada de São Januário, antes do próximo jogo em casa. A ideia é erguer bandeiras e faixas com mensagens contra a manipulação e pedir justiça no Brasileirão. Várias celebridades vascaínas também entraram na discussão. Artistas, ex-atletas e influenciadores com milhões de seguidores usaram seus perfis para amplificar a fala de Léo Jardim e manter o tema em alta nos noticiários. Alguns jornalistas apontaram que essa onda de apoio popular pode pressionar a CBF a rever posturas e até levar a mudanças na estrutura do VAR e dos árbitros de elite. O movimento, que começou com um desabafo, pode se transformar em força política. Em meio ao caos, a figura de Léo Jardim cresce. De goleiro regular a símbolo de resistência vascaína, ele conquistou um lugar especial no coração do torcedor. Muitos já falam em mural pintar a imagem dele nos arredores do estádio, como símbolo de luta e coragem. O Vasco agora caminha em um campeonato duro, mas com uma torcida mais atenta, barulhenta e unida. E se depender do povo cruzmaltino, essa denúncia não será esquecida tão cedo. O grito ecoa forte em todo o país: "Nós estamos com você, Léo." Falamos das últimas notícias do Clube de Regata Vasco da Gama todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Participe também nos comentários e deixe a sua opinião para fazermos a resenha de vascaíno para vascaíno. Até o próximo vídeo.